Alô, amigo Jornal Interativo, vamos aqui agora com as notícias do esporte nesse dia bastante complicado aqui em Dracena, onde nós usamos o horário do esporte no período da manhã para a gente falar sobre o Covid, a doença que está atacando, resolveu atacar a Dracenense nos últimos dias de maneira muito forte. Então nós tiramos um pouco o esporte nesta quarta-feira, das 11 da manhã. Estamos fazendo agora exatamente porque hoje nós temos um dia muito importante no esporte aqui no estado de São Paulo, no Brasil, né? Nós temos hoje à noite 2 jogos interessantes. Nós teremos Santos e Corinthians. Esse jogo é muito interessante, viu? O Corinthians e Santos brigam diretamente pela disputa de uma das vagas da Libertadores. O Corinthians está com 50 pontos, muito embora tenha um jogo a menos, vai completar o jogo com o Santos hoje, e o Santos o Corinthians tem 49 e o Santos tem 50 pontos. Então, quem vencer esse jogo de hoje, praticamente vai definir uma das vagas para a Libertadores. Dizendo ainda de que nenhum dos dois tem essa vaga, somente o Palmeiras é que tem essa vaga garantida até agora. Nós não tivemos um campeão sul-americano, então apenas o Palmeiras tem essa vaga. Com o Palmeiras já campeão da Libertadores e Palmeiras ou Grêmio campeão da Copa do Brasil, nós teremos 8 vagas na Libertadores para o próximo ano. Então, Gabriel, nós teremos, hoje à noite nós teremos, além de 19 horas, viu? Daqui a pouquinho, Santos e Corinthians, jogando na Vila Belmiro, teremos ainda um jogo que não leva a nada, às 19 horas e 15 minutos, às 19h30, na 19h30, né? Lá no Couto Pereira. No Couto Pereira, Curitiba já caiu. Curitiba já está lá. Já está lá embaixo. Já está começando já a Série B, podemos dizer. E o Palmeiras não quer saber de nada, só está esperando o jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. O Palmeiras só está esperando essa grande final aí, que promete muito. Promete. E está muito indecisa, né? A gente não sabe ainda se vai ser o Palmeiras ou se vai ser o Grêmio campeão. Torço para o Palmeiras ganhar também. Vai ser o Palmeiras. E olha, depois de amanhã, Palmeiras hoje tem jogos na sequência, dia sim, dia não. Palmeiras joga hoje à noite em Curitiba contra a equipe do Curitiba, e depois de amanhã tem um jogo contra o São Paulo na sexta-feira, um clássico lá em São Paulo. Às 21h30, na sexta-feira, São Paulo e Palmeiras. Jogão para começar o fim de semana bem, hein? E porque final de semana tem muitos jogos, viu? Nós teremos às 18h30 no sábado o Curitiba e o Ceará. Às 21 horas, Fortaleza e Bahia. No domingo, 16 horas, Sport e o Atlético Mineiro. Corinthians e Vasco. Às 16h15, Grêmio e Atlético Paranaense. 20h30, também no domingo, Goiás e Bragantino. Às 18 horas, viu? Também do domingo, Palmeiras e Atlético Goianiense, Flamengo e Internacional, Santos e Fluminense. Só para dizer que esse final de semana, Gabriel, nós temos um jogão, viu? Poderá ser praticamente a decisão do Campeonato Brasileiro, esse jogo de domingo entre Flamengo e Internacional. Que jogão, hein, Gabriel? É o jogo que vai decidir. Eu acho que dá Flamengo. Mas tô torcendo para o Internacional ser campeão. Eu acho que vai dar Internacional, porque eu estou torcendo também para o Internacional. Também tô torcendo. O Internacional, só para o ouvinte ficar sabendo, a última vez que conquistou um título foi há 41 anos, porque esse campeonato ainda é de 2020. Foi campeão de Libertadores. Em 79. Depois teve Libertadores, foi para o Mundial, aquele negócio todo. Mas Campeonato Brasileiro faz 41 anos que o Internacional não conquista um campeonato desse porte. Por isso, é muito importante que um time do porte do Internacional, grande clube brasileiro, de vez em quando tenha uma conquista interessante. E olha, depois da rodada do Brasileiro desse final de semana, nós teremos jogos na quinta, todos os jogos, na quinta-feira, 21h30, todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Da última rodada do Campeonato Brasileiro, para dar aquele cheque final no campeonato de 2020. Final. E serão jogos interessantes. Nós teremos Bragantino e Grêmio. Até porque, essa rodada de quinta-feira vai ser esse cheque final, vai ser todos os jogos no mesmo dia. Horário. E no mesmo horário, porque lá para o Nordeste, lá para cima, e até no Rio de Janeiro, já começou os campeonatos estaduais. Regionais, né, Gabriel? No Nordeste já começou o cearense. Exatamente. E o pernambucano já começou. E o baiano também já começou. Exatamente. Nós teremos, então, na quinta-feira, a última rodada. A gente vai falar isso aqui a semana que vem. Mas só para adiantar, teremos Bragantino e Grêmio, decisão de vaga para Libertadores também. Bahia e Santos. O Santos briga lá em cima da Libertadores. O Santos e o Bahia brigam embaixo para não cair. Atlético Goianiense e Curitiba. Internacional e
Corinthians, jogo lá no Sul. Se o Internacional perder para o Flamengo lá domingo à tarde, lá no Rio de Janeiro, o jogo da última rodada seria assim, ó. O Internacional recebe o Corinthians lá no Beira-Rio, enquanto que o Flamengo, se ganhar domingo, passa o Internacional, joga em São Paulo contra o São Paulo. E o São Paulo brigando também por uma vaga da Libertadores. Brigando para ficar lá na ponta, na verdade, né? A classificação hoje tem Internacional com 69 pontos ganhos, Flamengo 68, Atlético Mineiro 62, São Paulo 62, Fluminense 60 e o Palmeiras 56, com 2 jogos a menos, fechando o grupo dos 6. O mais bacana, Pé, que a gente comenta aqui até nos stand-bys aqui, que o Campeonato Brasileiro, tanto Série A, tanto Série B, do ano de 2020, foi o campeonato mais acirrado, assim, que a gente já viu. No meu caso, foi o que eu mais vi, assim, de tanto em zona de rebaixamento como zona de classificação, diferença de 1 ponto, e aquela briga de rodada por rodada ali, os times estarem brigando por questão de mínimo de um ponto. Foi um bom campeonato, apesar de tudo, pandemia e tudo mais. Apesar de não ter o público nos estádios, sem público, foi um bom campeonato. Na parte de baixo, o Botafogo já foi, o Curitiba também já foi, e brigam ali ainda, para ver se vai ou não vai, brigam o Goiás, ainda tem uma chance pequena, tem 36 pontos, e o Vasco 37. Brigando com essas duas equipes para ver quem vai cair, nós temos o Bahia com 38, Fortaleza 41 e o Sport Clube Recife 42. Eu apostaria, viu? E o interessante é que o Goiás ele tá brigando para continuar na Série A, e ele lá no finalzinho do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele era considerado virtualmente já rebaixado por ficar em 20º lugar por um bom tempo, um bom período. Ficou em lugar. Mas quer saber uma notícia boa? Boa sim, para a gente assistir, né? Última rodada vai ser Vasco e Goiás, lá no Rio de Janeiro. Vai ser uma briga boa, hein? Vai ser a briga para saber quem vai cair ou não. Gabriel, nós tivemos ontem Copa dos Campeões. Liga dos Campeões. Tivemos um belo jogo aí entre nós aí. Barcelona e PSG lá no Camp Nou, lá na Espanha. Lá. Barcelona arrebentou. Não, quem arrebentou foi o PSG. Arrebentou. O Neymar arrebentou. Ele e o Mbappé. E o Barcelona está correndo o risco de ficar fora. Vai decidir lá na... Vai decidir agora lá na França, lá em Paris. Complicado. E cogita-se também, Pé, o Messi está cogitando um novo time para essa temporada de 2021. Está cogitando sair do Barcelona e tem 2 times brigando assim, entrando em conversa com o Messi para negociação, que é o PSG e o Manchester City. Já pensou o Messi, Neymar e Mbappé? No mesmo time. Tivemos mais um jogo ontem, Gabriel. Liverpool e RB da Alemanha lá Lips, em Puskás. Né? E hoje à tarde, os jogos devem estar acabando agora. Agora à tarde a gente está tendo agora 2 jogos agora, né? Porto e Juventus. Lá em Portugal, lá em Lisboa, lá no Estádio do Dragão, lá Cristiano Ronaldo está voltando à sua cidade, Natal. Agora também às 17 está tendo Sevilha e Borussia Dortmund. E também às 17, Everton e Manchester City pelo campeonato inglês. Um grande clássico lá dos ingleses, né? Everton que está vindo aí surpreendendo nesse ano de 2020, 2021. Com um belo time, um time que está derrubando os grandes. O Richarlison está sendo o ídolo do Everton lá. Esse é o esporte internacional e nacional e internacional desse meio de semana. A Dracena, vamos falar de Tempersul agora, o futsal? Vamos falar de Tempersul. O Dracena Tempersul acertou a contratação do goleiro Raul, de 20 anos de idade, para a temporada 2021. Ele chega para o time de goleiros que conta também com o Léo Silva e o Pedro Área, o dracenense Pedro Área. Formado na base do Palmeiras, o goleiro contratado, o Raul, coleciona passagens pelo Clube São João, Jundiaí, Barueri, e na temporada de 2020 defendeu o N10 de Jundiaí. Então o pessoal já conhece. Essa contratação Dracena jogou com o Jundiaí. Isso.
essa contratação do Raul, assim, meio inesperada, foi por uma questão, o seguinte, o Igor, que era o goleiro no lugar do Raul... Já tinha sido contratado? Já tinha sido contratado e se apresentou ao time, estava fazendo os exames, tudo lá com o pessoal lá, com o Flavinho, com o elenco todo lá do físico. Ele não pôde dar continuidade de sequência no elenco por problemas de saúde que ele teve no ano passado e o Flavinho resolveu descartar ele. Eu vou explicar isso aí para o Igor foi contratado, só que o Igor no ano passado ele teve um derrame. E quando tem derrame, a pessoa fica paralisada de um lado. Mas tem recuperação. Ele vai se recuperar. Se Deus quiser, vai se recuperar. Só que nesse momento ele atravessa um período de recuperação e ele tem um problema para cair de um dos lados, o que prejudicaria a sua atuação 100% na equipe. Com certeza, ainda mais goleiro, né? Isso, aí chamaram o Igor de forma decente, a Tempersul foi muito decente nesse caso, chamou ele, deu tempo de recuperação, ele vai tentar se recuperar esse ano, através de fisioterapia, através de treinamento especializado, vai se recuperar, é um bom goleiro, só que nesse momento ele não poderia ser 100% goleiro da equipe dracenense, que vai ter uma temporada realmente muito boa. Sim, eu queria que você me falasse, Gabriel, não estava aqui, muito boa mesmo. Passei aí uma semana fora lá para o Barra do Garça, lá fazendo do meu amigo Carlos Roberto Della Libra, que 6 dias maravilhosos que passamos por lá. Queria que você me contasse como é que foi a apresentação da equipe dracenense na quinta-feira passada, Gabriel. A apresentação foi bem calma, bem tranquila e tal. Os jogadores chegaram um pouco mais cedo, imprudente, no aeroporto. Aí o Vitinho e o Paulo Vitor foi buscar os jogadores do novo elenco lá que veio do Ceará. Fora alguns que já estavam aqui, o pessoal já tinham chegado antes, né? Teve um pessoal que veio do Paraná, de São Paulo, já estavam por aqui. Só o pessoal do Ceará que chegou no mesmo dia. Teve apresentação, já foi feita uma parte física lá, medidas de peso, alguns exercícios que a Fabiola passou para eles lá. A questão física foi passada lá, o Flavinho falou um pouco. Foi feita a apresentação com o João Paulo Benini, com os preparadores físicos e tudo mais. Entendi. O Luquinha não pôde estar presente por estar em São Paulo, junto com o sogro dele, com o seu Amarildo lá no Sírio-Libanês. Então só estava o Cebola e o João Paulo representando a parte mais superior do time. O time parece estar bem focado. Para fazer uma boa campanha, né, Gabriel? Estão com vontade de levar mais um título aí nesse ano de 2021. Entendi. Estive também vendo alguns treinos do Flavinho. No começo, eles tentaram deixar mais na parte física para eles fazer um preparamento físico. Assim, sim. O começo é só parte Só física. que os jogadores, eles gostam de bola. Quer bater uma bolinha. Gostam lá. de bola. Então Entendi. o Flavinho deu essa liberdade aí para eles. Para ele estar até analisando as melhores formações assim. Tenho certeza absoluta, conheço o Flavinho, não conversei com ele ainda, vou ver se eu converso. Corintiano fanático, hein? Corintiano fanático. Vou ver se converso com ele hoje à tarde. Tenho certeza absoluta que com as contratações que fizemos foram contratações boas. Nós teremos uma grande equipe e com o trabalho do Flavinho, Dracena vai fazer uma grande campanha nessa temporada de 2020. Gabriel, prazer. Grande abraço, Gabriel, agora no esporte aqui, veio dar aquela mãozinha pra gente. Falamos aí sobre Campeonato Brasileiro, sobre Liga dos Campeões e falando também sobre Tempersul. Esse é o Jornal Interativo, o jornal que está virando TV.